O Informativo Notícias continua agora com o esporte, o Papo de Boleiro. Márcio Souza e Diogo Botia com vocês. Olá, Rita de Cássia, fim de semana de derrotas. Grêmio perdeu para o Vitória, Lajadense perdeu para o Santa Cruz, a LAF perdeu para a DS. Internacional foi o único que trouxe alguma alegria para os lajadenses neste fim de semana. Agora, no Papo de Boleiro. E o Lajadense começou a copinha com derrota. O primeiro passo foi em casa, perdendo para o Santa Cruz, Diogo Botti. Pois é, né, Márcio? Essa é uma dúvida que nós tínhamos até antes de começar essa espera da estreia do Lajadense, que nós não tínhamos visto o Lajadense ainda, o que seria esse novo Lajadense segundo semestre do Luiz Carlos Vinck. Se mostrou totalmente apático, fez um bom primeiro tempo até, botou bola na trave, mas acabou sendo superado pela gurizada do Santa Cruz, o Teco Saranduva, né, que já passou pelo Lajadense, entrou na roda e acabou sendo derrotado por 1-0. A gente não sabe o que essa derrota vai causar no elenco do Lajadense, né? É um elenco experiente, é um elenco mais novo, né? Tem mescla de meninos com atletas mais velhos e tal. Então, a gente espera que essa derrota sirva de lição para quem sabe na próxima rodada a gente ter uma Lajadense diferente, uma postura diferente, para quem sabe conquistar as vitórias. Santa Cruz que não está na fase principal do Gauchão, né? Não, Santa Cruz é Série B. Isso aí. Então, segundo ano. É Inter e Ceará, né? É uma coisa assim, mas a questão do Lajadense é que essas copas regionais do segundo semestre, elas mesclam muito times, e muitos desses times usarão esses jogadores pro Gauchão do ano que vem, né? Então é uma fase de laboratório, aí a gente não dá pra cobrar tanto, mas na verdade não dá pra tirar um pouco o pé e quem sabe fazer uma campanha pífia aí que não dá pra esperar muita coisa no Gauchão do próximo ano. Eu te conhece aquela música que diz felicidade, foi-se embora e a saudade, meu peito. Clássico, né, Marcelo? Clássico do Lupicínio Rodrigues. Parece que se adapta bem ao início da LAF na Copa Lupicínio Rodrigues. Tu vê, né, que coisa, a LAF vinha numa ascensão aí na Série Ouro. Eu acho que essa parada dessas férias fizeram mal para os jogadores da LAF, né? O time acabou surpreendido por um time misto da ADS, né, com jogadores jovens e tal, das categorias de base do próprio clube de Saranduva, e acabou perdendo de virada no Complexo Esportivo do Anivates por 2-1. Começa com o pé esquerdo, né, nessa Copa Lupicínio Rodrigues, que é quem sabe o único título que muitas dessas equipes vão brigar durante o ano. É isso aí. Bom, você, torcedor, tem que fazer o seu papel, acompanhando e quem sabe fazer a diferença aí quando os times aqui de Lajeado, também aqui da região, eles estiverem jogando em casa. Quem não jogou em casa, e até parece que nem jogou, se jogou, não jogou tão bem, foi o tricolor gaúcho, que foi à Bahia enfrentar o Vitória e voltou com derrota. Aí que tá, Márcio. O Grêmio foi bem no primeiro tempo. Foi. A gente teve o prazer de acompanhar o jogo e tal. O Grêmio foi bem, se mostrou uma postura diferente. A questão do fator Filipão, que a gente falava de uma autoestima maior e tal para o grupo de atletas, repercutiu bem no primeiro tempo. O Grêmio foi bem, fez o seu gol, né, que muitos consideram foi um jogo todo regular, os 3 gols do jogo. Tem lances polêmicos, não é cravar que foi gol. Então o Barcos tem a questão do ajeitou com a mão, ajeitou com o braço e tal, acabou fazendo gol. Lá certo, se o juiz não viu, vale. Certo, que o Pirata fez mais um, né? Já em 2 jogos aí 3 gols. Mas de novo o Grêmio saiu derrotado. O segundo tempo parou, foi outro time com relação ao primeiro tempo, que podia ter feito 3 gols no primeiro tempo, perdeu duas, um Barcos fez, o outro ele perdeu, e o Breno no final do primeiro tempo, no intervalo 46, nos acréscimos já da primeira etapa, acabou chutando um chute cruzado, acabou desperdiçando também. Então o Grêmio voltou para a segunda etapa com esse ímpeto e acabou não respondendo. Vitória veio para cima, o Caio, né, que é o jogador do Inter, acabou fazendo a diferença, fez um gol de cabeça, que muitos acusam que é falta no Pedro Jeromel naquela bola, e outro pênalti que pouca gente viu, o pênalti do Edinho, sobre o Dinei. Caio converteu, bateu, o goleiro Marcelo Groy pegou e no rebote acabou convertendo o gol da Vitória. Do Vitória, né? Primeira conquista do Vitória em casa nesse Campeonato Brasileiro, né? Vinha num jejum aí, brigando pela zona de rebaixamento, e o Grêmio aquela sorte do Inter, assim, né? Resultador de mortos, aquele negócio, né? Acabou fazendo sua parte e deixou o Vitória um pouquinho mais para cima na tabela de classificação. Respirou Vitória. Lógico que resultado pode ser de sorte também, pode ser de momento ou mesmo da influência da arbitragem, né? Então, dá para dizer que esse Grêmio do interino
já foi diferente do Grêmio do Anderson Moreira? Quer dizer, precisava mesmo modificações? É que a questão da mudança, ela se dá fora do campo, porque os jogadores serão os mesmos. Só os nomes. Entendeu? Os nomes são os mesmos. Então o que tem que mudar no Grêmio é a questão de postura dentro de campo. A gente sabe que essa semana Grenal, agora que começa com o Grenal no domingo, o Filipão vai dar o sangue para estrear com uma vitória dentro do Beira-Rio, um clássico, né? A gente sabe dessa questão do Filipão, ele é mestre em questão de mobilizar, de alavancar, mas a gente tem que entender que a qualidade técnica do Grêmio é essa aí. Claro que a gente pode esperar um pouquinho mais do Juliano, a gente tem muito futebol apresentado no Fernandinho, o próprio Dudu, que vai ser uma aposta, espera que o Filipão aí, que vai ser um jogador muito utilizado pelo técnico em função das suas características, pode esperar um pouquinho a mais. Mas então assim, essa semana vai ser crucial para que o Grêmio se transforme com o Filipão, porque os jogadores a gente não pode esperar nada mais, que o grupo está fechado. Bom, o fim de semana foi só de derrotas para quem é aqui de Lajeado. Lajadense perdeu, a LAF perdeu, o Grêmio perdeu, sobrou só alegria para os colorados. Você vai ver aí o gol do He-Man, que deu vitória para o Internacional 1, Santos 0. Salvou a pátria o He-Man, então, Diogo. Joguinho complicado contra o Santos, depois no primeiro tempo muito bom do Inter, como se fosse o Grêmio. No segundo tempo caiu um pouco, não teve mais o controle do meio campo como vinha tendo, né? E no lance onde teve o Paulão expulso, falta pro Inter, tu vai lá reclamar, Marçoso. Tá na rua, né? Fantástico o negócio, né? Então, tipo, no lance que o Inter ficou com um jogador a menos, o Alan Patrick cobrou a falta na cabeça do Rafael Moura, que fez o gol da vitória. Depois o Mena acabou sendo expulso também pelo lado do Santos, que deixou igual, mas o Inter conseguiu controlar muito bem o Santos, assim, correu poucos riscos. No final, o Leandro Damião, né? Que irreconhecível, Leandro Damião, como pode ter caído tanto, Leandro Damião? A bola sobrou na perna esquerda pra ele, era pra ter estufado o Dida ali. Ele não conseguiu dominar, o Ayrton Silva chegou na recuperação e acabou travando ele. Então o Inter conquista uma boa vitória. O Inter está melhor na classificação do que nas suas apresentações, né? Engatilhou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, apesar do tropeço da Copa do Brasil no meio da semana passada, mas agora engatilha e entra com uma fase melhor no Grenal. Mas eu não vejo o Inter tão superior assim, taticamente ou na sua qualidade, quanto o time do Grêmio. Vai ser um Grenal muito aberto aí, e os treinamentos da semana vão indicar mesmo o que é quem aí, porque eu não vejo mudança. O Inter, talvez, a questão do Arangues, que o Abel confirmou ainda na entrevista coletiva de ontem, após o jogo, retorna. Então, um acréscimo de muita qualidade, e o Inter vai se desenhar em cima do chileno. Não dá para dizer, então, que o Internacional entra como favorito, apesar da pontuação maior, a gente sempre tem que dizer que é o favorito, né? O Inter é o favorito por causa da pontuação e por causa do retorno do Arangues. O Grêmio é o favorito pela questão da motivação que o Filipão vai dar. Então, é relativo, né? Dá um equilíbrio assim. Mas dá para se dizer assim, pelo fator casa, talvez a gente aposte no Inter como favorito nesse Grenal. Internacional com certa instabilidade, mas também o jogo do Ceará não serve de parâmetro, porque o time era diferente, não tinha os Wellingtons, não tinha outros. Mas a base estava ali, né? O D'Alessandro tava, o Zaga mesmo. Mais então... ou menos, né? Mas então, eu acho que o Inter precisa ainda... Essa questão... O Inter precisa sair dessa dependência do Arangues, que o chileno realmente ele joga muita bola, mas quando o Inter tá sem ele, e a gente não espera ele agora 100% para esse clássico, tomara que numa nova lesão não surja, porque se surgir no clássico, eu acho que dificilmente ele vai escapar da faca, né? Acho que vai para operação. Então eu acho que o Arangues é a peça fundamental desse Inter aí, que o Abel vai montar o time em cima dele. Além de Internacional 1, Santos 0, Vitória 2, Grêmio 1, o que mais nós tivemos na Série A nesse fim de semana? Na tela para nós aí, a rodada começou no sábado com o empate entre Botafogo e o líder Cruzeiro. O São Paulo também com o mesmo valor, o resultado de 1-1, empatou com o Criciúma em casa. A vitória do Vitória por 2-1 sobre o Grêmio, né? Ainda no sábado, o Curitiba empatou com o Corinthians em 0-0. Já no domingo, Palmeiras 1, Bahia 1, Chapecoense ganhando do Flamengo. Chapecoense, que fase do Flamengo, né? 1-0 pra cima do Flamengo. O Flamengo voltou para a lanterna do campeonato.
Figueirense fez 3-0 no Sport, respirou um pouco melhor. O Fluminense fez 2-0 no Goiás. O Atlético Mineiro fez 3-1 no Atlético Paranaense e a vitória do Inter por 1-0 no Santos. Dos 10 primeiros colocados na tabela, somente Inter e Fluminense venceram. Que verdade. E poucos gols também, né? Poucos gols. A classificação na tela para nós está assim: o Cruzeiro é o líder com 29 pontos, seguido do Fluminense e do Inter com 25, fechando o G4 o Corinthians com 24. O Sport aparece na quinta posição com 21, seguido do Santos, do São Paulo e do Goiás, todos com 20. O Atlético Paranaense aparece na nona posição com 19, mesma pontuação do Grêmio na 10ª também com 19. Virando a página, o Atlético Mineiro aparece na 11ª posição com 18, seguido do Criciúma com 15, da Chapecoense com 14, do Palmeiras com 14, do Vitória com 14 e do Botafogo com 13. Abrindo a zona de rebaixamento, a gente tem o Curitiba com 11, Figueirense, Bahia e Flamengo com 10. Que beleza. E na Série B, quais foram os resultados, Gil? Na Série B, na tela para nós aí, a rodada começou na terça-feira passada com a vitória do Náutico sobre Casa e o empate da Portuguesa com o Oeste em 0-0. Na noite de sexta-feira a gente teve a vitória do Luverdense sobre o Avaí por 2. O Verdense que é o terceiro, né? Só para ressaltar. Avaí 1, Luverdense 2. O clássico goiano acabou com a vitória do Atlético Goianiense sobre o Vila Nova. Coitado, Vila Nova, né? Vila Nova não ganha de ninguém, tem 5 pontos só. O Bragantino fez 1-0 no Joinville, isso já no sábado. O Vasco, que vem subindo na classificação, fez 1-0 no Paraná. São Paulo Corrêa, no jogão da rodada, empatou em 3-3 com a Ponte Preta em casa. O América de Natal perdeu em casa para o Santa Cruz. O América Mineiro, esse é o segundo colocado, ganhou do ABC por 1-0. E o empate do líder Ceará com o Boa Esporte. A classificação da Série B a gente tem o seguinte: o Ceará é o primeiro com 28, seguido do América Mineiro com 26, o Luverdense aparece na terceira posição com 24 e fechando o G4 a gente tem o Joinville com 23. A gente falou do Vasco, o Vasco é o oitavo com 22, um ponto a menos que um G4. Na zona de rebaixamento, o Paraná é a 17ª posição com 13, seguindo do Bragantino também com 13, da Portuguesa com 12 e o Vila Nova de Goiás é o último colocado com 5 pontos. E com esses resultados e essa classificação, nós vamos encerrando o Papo de Boleiro. Amanhã, 6 da tarde, tem o Informativo Notícias com a dona Rita de Cássia. Nós vemos na sequência com o Papo de Boleiro. Até amanhã. Até logo.